Olá, famílias! Que bacana mais um episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra nutróloga e hoje a gente vai conversar muito sobre um assunto que eu nunca falei aqui, o desfraude. Sim, o que tem a ver com alimentação? Vocês vão ver que tem muito a ver desfraude com alimentação. Eu tenho 2 convidadas muito especiais, a doutora Melissa Dutra, que é fisioterapeuta pélvica, e a doutora Mariana Raminho, que é nefropediatra. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos conversar muito, né, esse papo Isso. vai estender aí. E eu vou começar, falando um pouquinho assim, no consultório, uma coisa que o meu coração fica muito apertado como pediatra, são aquelas crianças que não conseguem tirar a fralda. Às vezes são meninos de 5 anos, 6 anos, que ainda perdem urina de noite, que é a enurese noturna, ou são crianças que têm uma dificuldade maior, fica perdendo urina ao longo do dia, mesmo crianças maiores. Então esse assunto é um assunto muito importante, porque essas crianças ficam muito tristes, a autoestima atrapalha, e isso gera outros problemas de saúde. Então, o tempo é todo de vocês, eu queria que vocês contassem muito o que a gente, tanto como profissional da área de saúde, como pediatra, tem que ficar alerta e que também quais são as orientações para as famílias, para a gente tentar amenizar os problemas. Denise, um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou sua fã, né? Oi, eu também. Escuto todos os podcasts. Eu faço minha atividade física escutando. Ah, que Você gracinha. não sabia disso, Não né? sabia disso, estou muito Quando você feliz. me ligou, eu falei, nossa, que prazer, eu que vou estar Oi, lá, né? gente, eu também sou sua fã, tanto é que quando eu tenho confiança de mandar os meus meninos que precisam todos para você, eu fico super tranquila sabendo que é sucesso na certa. Obrigada, viu? Então, Denise, é um assunto realmente importante, né? Porque é um marco importante do desenvolvimento da criança, né? Esse desfraude. E o que eu falo é o seguinte: para a gente iniciar, né, o desfraude propriamente dito, a gente precisa realmente estar com a criança preparada, né? Então, aqueles marcos iniciais do neurodesenvolvimento, né? Então, de maturação fisiológica, comportamental, emocional, eles são importantes, né? Ser observados nessa criança. Então, assim, a criança ela deve já ter um comportamento já voltado, já com um interesse no uso do banheiro, né? Então, assim, falar sobre o banheiro, apontar, falar xixi, cocô, já ter visto outras pessoas usando, né? Já ter essa parte física, motora, já desenvolvida, então, do sentar e levantar, de se manter sentado ali. Então, aqueles marcos mesmo, né, os sinais de prontidão que a gente chama, né? Então, assim, lógico que antes disso, a gente sempre pode estar estimulando, né? Então, estimulando no sentido de ser exemplo, né? Então, a hora que você vai ao banheiro, você leva a criança, mostra para ela o xixi, o cocô no vaso, comentar sobre o assunto, falar a linguagem, né, do assunto ali. Então, isso tudo já começa a desenvolver essa criança mesmo, o interesse pelo processo, né? Então, existem algumas coisas que podem dificultar mesmo esse desenvolvimento, o desenvolvimento desse marco, né? Então, eu falo que uma coisa muito que aparece muito é a recusa do banheiro, né? Então, por algum motivo. Ou é um medo do vaso, ou é um medo do banheiro, ou um medo de defecar mesmo, que é o mais comum, por conta de constipação intestinal, né? Então, a criança, nos momentos em que ela vai defecar, ela sente dor, isso já gera um ciclo, né, de dor, tensão, e a criança não quer mais experimentar aquilo que foi totalmente desconfortável para ela, né? Então, isso é um dificultador mesmo, assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Não deixar o gatilho começar, que é o gatilho da constipação. Então, o que eu vejo muito essas crianças tardias, porque a gente espera que até os 4 anos as crianças já tenham um controle diurno, né? Fecal e urinário. O noturno, ele demora um pouquinho mais, né? Então, o marco é em torno de 5 anos, 6, né? Então, assim, mas depois disso, isso já torna-se um alerta, ó, aconteceu depois alguma dos 5. coisa, né? Então, a gente precisa investigar e ver o que está acontecendo e intervir o mais rápido possível, né? Isso, e também esses sinais de prontidão que você falou, Melissa, pode ser por. E
uma coisa que os pais também têm que estar preparados a estar levando, incentivando essa criança a ir ao banheiro. Não transferir essa rotina, às vezes, só para a escola, ou quando tá... Então, isso precisa começar em casa. E o banheiro também, ele precisa ser preparado para essa criança. Existem duas formas. Tem criança que inicialmente usa o piniquinho. Então, assim, apresente o piniquinho para ela, mostre como ela vai sentar. E se ela não se adaptar, vamos colocar o redutor do vaso sanitário, o apoio para os pés. Então, o apoio para os pés para a criança. E toda a questão também da posição que essa criança vai fazer xixi, vai fazer cocô, isso é super importante para a realização de um desfraude saudável, né? E também quando você vê que essa criança não está evoluindo para um desfraude, a gente precisa também avaliar como está esse comportamento, essa questão neurológica e psicológica dessa criança. Às vezes precisa passar por uma avaliação. E geralmente até os 4, a criança ela tem um marco de fazer o controle dos esfíncter, mas tem crianças que dependem muito do estímulo, tá? Então, crianças que são mais estimuladas, elas fazem esse desfraude antes, e crianças que às vezes não têm esse estímulo em casa, elas têm isso mais tardiamente, e após os 5 já se torna um alerta, que a gente tem que começar a investigar por que essa criança não está conseguindo realizar um desfraude correto. E a constipação é um fator bem prejudicial, porque crianças com constipações muito graves desde bebê são crianças que criam um trauma, né, no reflexo do evacuar. Então, é aquelas crianças que têm medo de ir ao banheiro, e isso pode prejudicar tanto o controle da evacuação quanto o controle do xixi. Então, a gente tem que trabalhar a criança como um todo. Excelente. Eu tenho muitas queixas no consultório, principalmente veiculadas a meninas. Então, agora eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas com vocês. As meninas, elas ficam perdendo muita urina na calcinha. E aí eu noto que a maioria do temperamento dessas meninas são meninas mais ansiosas. Eu queria que vocês comentassem isso para mim, viu? Isso é uma coisa super importante, né? E comum. A gente tem o seguinte, que 40% das crianças com disfunção do trato urinário tem algum transtorno psiquiátrico do neurodesenvolvimento. Então, assim, é muito comum essa uma comorbidade, né? Então, na prática clínica a gente percebe muito isso. E qual que é a questão? É que o comportamento, ele impacta diretamente no funcionamento do trato urinário e gastrointestinal, né? Então, um comportamento inadequado, gerado por uma ansiedade ou por um transtorno desafiador opositor, ele vai impactar diretamente nas disfunções, né? Na função do trato urinário. E a incontinência urinária, ela muitas vezes acontece por postergação. Então, é uma criança que realmente ela não quer ir no banheiro, ela evita, né? E aí a urina é como se ela transbordasse, né? Ela segurasse até o último minuto e aí chegou num ponto que ela não consegue mais segurar e começa a molhar, né? E obviamente tem os escapes urinários devido a outros tipos de disfunção, né? Então, uma bexiga hiperativa, né? Uma micção disfuncional. Então, isso, se a gente percebe que esse sintoma persiste acima dos 4 anos, isso requer mesmo uma investigação mais criteriosa, porque aí, se for mesmo, a gente tem um tratamento específico para isso, né? Aí não seria só o comportamento, lógico que o comportamento está sempre junto, né? Tanto é que eu falo que a fisioterapia nessa área é uma fisioterapia completamente diferente. O pessoal até fica assim, mas fisioterapia, né? Fisioterapia. E é uma fisioterapia que trabalha muito em cima do comportamento. Então, a gente tem algumas técnicas específicas da fisioterapia para cada caso, mas todas elas estão vinculadas ao treinamento de comportamento. Então, assim, orientações. E aí a gente usa diversas estratégias, né, para poder atrair a criança e fazer com que ela consiga entender, né, o que está acontecendo e o que ela pode fazer para ajudar. A gente usa estratégias assim, visuais, né? Então, muito vídeo, muito livro, muita leitura, né? Muita dinâmica, muitos jogos. Então, a gente tenta intervir nesse comportamento dessa forma um pouco mais lúdica para que a gente consiga a adesão dessa criança, pelo menos para melhorar esse comportamento, né? Até a gente ganhar um tempinho para a gente poder tratar a disfunção que se houver, né? Que tiver no momento.
Olha como que tudo está interligado, né? E hoje a gente tem visto as questões emocionais na infância, e eu queria até aproveitar desse momento para trazer uma angústia minha, o seguinte: a criança não está podendo mais ser criança, né? A gente, adulto, está atropelando a infância. Então, eu peço muito para os pais voltarem a entender o que é ser criança. Então, tem hora que eu fico muito preocupado dos dois extremos, que às vezes são famílias que querem fazer tudo muito certinho. Acorda tal hora, toma banho tal hora. E criança não combina muito com esse negócio tudo certinho. E esse excesso de tudo muito certinho, ou de limpeza também, tudo muito limpinho, cabelo nunca atrapalhado, sempre arrumadinho, isso não faz bem para uma criança. Não é que eu quero que uma criança seja suja, mas eu vejo que às vezes a gente está atropelando muito a infância. Sim. E isso está trazendo problemas que antes a gente no nosso consultório não tinha que lidar tanto, como que são essas disfunções vesicais. Que igual a Melissa falou, que muitas vezes é emocional, né? Sim, na grande maioria das vezes, né? Porque o excesso, igual você falou, por que está comum as meninas perderem o xixi, que é a incontinência urinária? A ansiedade chega ao ponto que ela atinge também outros órgãos, e a bexiga é um deles, né? Então, a bexiga, o normal da bexiga contrair é quando o quê? Quando ela está cheia de xixi. Quando a criança está com uma carga muito alta de ansiedade, às vezes essa bexiga ela vai contrair independente se ela estiver cheia ou não. E é onde vem a perda do xixi, entendeu? Por isso que o tratar, o ver essa questão emocional da criança é extremamente importante. Igual assim, crianças mais ansiosas, eu vejo, além do bruxismo, né, que também é uma característica, o fato de perder o xixi também é uma característica de crianças ansiosas. Não seria só por isso, mas seria uma das principais causas de perda de xixi em crianças mais ansiosas. Por isso que a mudança do estilo de vida é super importante, como o aumento da atividade física, colocar aquela criança para correr, andar de bicicleta, gastar energia, né, e não deixar muito aquela criança em casa, na frente do celular, na frente da televisão, o sedentarismo piora. O excesso, quais são? Tem alimentos que irritam a bexiga, são irritativos da bexiga, como o excesso de açúcar, o excesso de sal, pode fazer irritabilidade. A cafeína também pode prejudicar. Então, você tem que mexer na rotina, na alimentação, não é só na questão medicamentosa, entendeu? Então, para tratar essa criança, requer que a gente entre dentro da casa dessa família e ver de onde está vindo essa ansiedade, né? Será que são os pais ansiosos também que estão... O comportamento dos pais com aquela criança está causando uma ansiedade muito grande nela? Pais hoje, com essa rotina nossa de o corre aqui, o corre ali, nós estamos vivendo períodos de dias ansiogênicos, isso eu acho com todo mundo. E isso está refletindo nas crianças, né? Que elas acabam sendo o filtro da casa, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar, né, Muita, gente? muita. E assim, bom, quando chegam para mim, a gente às vezes consegue detectar isso, né? E a gente não consegue melhorar os sintomas urinários e defecatórios se a gente não tem esse suporte emocional por trás, porque a criança não melhora, né? Então, muitas vezes é um trabalho multidisciplinar mesmo. A gente precisa encaminhar, eu faço a minha parte, né, dentro da fisioterapia, dentro do que eu consigo, mas se eu vejo que só aquilo não está sendo suficiente, que muitas vezes não é, a gente precisa encaminhar mesmo para um profissional da saúde mental, porque a gente precisa mesmo de ajuda, e normalmente trata-se a família, né? Trata-se a família. E a família precisa ajudar também, né? Igual você Sim, faz a fisioterapia, muito. a gente tem algumas orientações que a criança precisa fazer em casa, o posicionar correto no vaso, o apoio para os pés, a hidratação correta, a alimentação correta, e isso depende dos pais. Então, eu falo muito com os pais, eu aqui não consigo tratar sozinha, eu preciso que cada um vai ajudando. A fisioterapia na parte dela, às vezes se precisar em altíssimo, né, quando a criança tiver uma questão emocional muito acentuada, a questão psicológica, mas em casa nós precisamos dos pais para poder estar melhorando, no caso, a incontinência, porque chega um momento, uma criança de 8, 9 anos ficar com a roupa molhada, e isso pode causar bullying na escola, né? Sim. Então, é onde a gente tem que intervir o mais rápido possível.
Porque as crianças ficam rindo, aí depois ela não quer mais ir para a escola, né? Porque ela começa a passar vergonha. Aí tem os aniversários, que são as festas do pijama. Ela não quer ir mais, porque ela tá perdendo o xixi em casa, né? Então, assim, viajar para casa de um parente, para casa de um amigo, ela Muitos também não chegam com vai. esse objetivo, né? Exatamente. Eu tenho um acampamento tal dia, E eu uma festa preciso. do pijama tal dia, e eu preciso resolver meu xixi na cama, assim, né? Então, E não é tão simples. socialmente Né? é um Não é impacto porque muito isso grande, vem. né? Eu falo que as crianças que perdem o xixi na cama têm por trás sempre. São crianças mais ansiosas. Isso na maioria. Né? Então, a gente precisa trabalhar o que está causando. Então, para isso, a gente precisa entrar dentro daquela família e pegar o apoio deles também. Imagino que Denise deva viver isso também, né, Denise, Muito. dentro da alimentação, É, né? Porque é a mesma principalmente. história, né? E é interessante, eu tenho um caso seguinte, era uma menina que me procurou por conta de seletividade alimentar, em torno de 8 anos, e dentro, né, a gente não vai olhar só a seletividade, a gente vai fazer abranger todo o processo dessa criança, e a mãe me contou que ela estava tendo infecções de urina de repetição, usando muitos antibióticos, e porque ela perdia, e aí a gente foi pedir um ultrassom dinâmico, viu que a questão da bexiga, e na verdade, essa menina, depois eu precisei encaminhar para o neurologista, porque ela tinha muitos sinais de transtorno de espectro autista em meninas, porque em meninas é muito difícil da gente fazer um diagnóstico de autismo, mas elas dão outros sinais, elas dão outros sinais. E depois que foi feito esse diagnóstico e que entrou com as terapias apropriadas para o TEA, num passe de mágica, ela parou de ter infecção de urina, ela parou de ter perda de urina, entendeu? Então, assim, isso é muito importante porque a gente não está olhando só para um Não aspecto. pode. A gente tem que entender por que está acontecendo aquele comportamento. Exatamente. E como é comportamento, a gente tem que realmente ver qual que é a raiz ali, né? Isso aí. Então, esse trabalho multidisciplinar e essa visão do todo, ela é muito importante. A gente tem, inclusive, recente, uma colega minha fez um estudo que criando um fenótipo da enurese. Olha, Então, a enurese é o xixi na cama, né? Então, devido a tantas comorbidades que aparecem na criança com enurese, começou a acender aquela luzinha. Gente, mas interessante que toda criança com enurese, ou muitas delas, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E ela compilou essas informações da literatura e criou um fenótipo. Então, hoje a gente sabe que o xixi na cama, ele não vem sozinho. Ele vem interligado com outras condições. Muitas. Então, condições urológicas, né, uma bexiga hiperativa, condições do sono, né, então a apneia do sono, questões respiratórias, questões de obesidade, constipação, condições gastrointestinais, né, condições motora, de coordenação, de equilíbrio. Postural, né? Postural. Então, a gente consegue, tanto é que numa avaliação, a gente acaba perguntando sobre todas essas condições que são as possíveis comorbidades para a gente entender o fenótipo daquela criança ali dentro da enurese, né? E sempre que a gente acha alguma coisa, a gente deve encaminhar e tratar concomitantemente ao tratamento para a gente ter sucesso, sabe? Você falou uma coisa, um detalhe aqui que fez até eu lembrar. Há 2 anos atrás eu participei de um congresso internacional de nutrologia que foi só sobre a questão da apneia do sono, como que isso impacta nas questões nutrológicas, tanto de obesidade, seletividade. E eles chamaram a atenção para a enurese noturna, que um dos sinais que essa criança possa, sim, estar tendo apneias com muita repercussão é a enurese noturna. Exatamente. Então, foi muito legal você ter lembrado isso. Então, a gente percebe tudo isso, né? Então, acaba que não é uma condição tão simples assim, a gente está vendo, né? Então, são condições multifatoriais mesmo, e a gente tem que ter uma visão geral. E isso começa a aparecer lá no desfraude, né? Então, a gente tem que ir observando e tentando conduzir isso da melhor maneira possível, né? Sem criar traumas, né? Sem criar traumas. E falando em traumas, né? Que eu acho que escola dá trauma não, tá, gente? Mas é porque eu queria que vocês comentassem que as mães falam assim para mim, Denise, eu vou deixar a escola tirar a fralda. Não, isso eu peguei
Tem uma paciente minha que falou isso mais de 2 vezes, em 2 consultas diferentes. Não desfraudou porque a escola é muito difícil para poder realizar lá. E eu friso toda a consulta com aquela mãe. Isso é responsabilidade dos pais, tá? É dentro de casa que começa tudo isso, né? Claro que a escola vai poder ajudar, mas o pontapé inicial é dentro de casa, é a família se preparar. Vai dar trabalho? Vai. Às vezes vai ter perda de xixi, vai sujar o chão? Vai, mas isso faz parte do criar um filho, né? Da rotina do desfraude. Às vezes vai ter, quando que você pensa em tirar a fralda à noite? Quando a criança começar a acordar seca, quando a criança não se incomodar de ficar com a fralda molhada. Isso é um também dos sinais de prontidão que a Melissa já falou lá na frente. Então, às vezes, pega o colchão, coloca um plástico naquele momento ali que está em transição do desfraude, que uma ou noite ou outra a criança vai perder, né, a urina. Mas isso é questão o quê? Incentivo. Eu peço para não recriminar a criança quando ela perdeu o xixi, porque isso também acaba se tornando um trauma, né? Punir essa criança, porque ela perde esse xixi, ela não é porque ela quer, né? Porque ela não consegue. Então, assim, não punir essa criança. E toda vez que acordar seca naquele período ali de transição, dar um abraço, dar um parabéns, incentivar. E incentivar assim, você consegue, você é capaz e a gente está junto com você. Eu falo que é essa a orientação que a gente faz para a família na hora desse marco, né, que é o desfraude. E o papel da escola é muito importante, Também. né? Isso a gente não pode negar, né? Então, a escola que abraça a causa é uma aliada, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer até relatórios, não necessariamente no período do desfraude, mas até depois, né? Uma criança que precisa ser liberada da sala quando precisa, né? Por exemplo, a bexiga hiperativa, ela aumenta a frequência urinária da criança. Então, ela vai pedir para ir no banheiro muitas vezes. E não é que ela está malandrando, querendo sair da sala, fazer a hora no corredor, é porque de fato ela precisa, né? Então, assim, o relatório escolar está sempre presente, sabe? Porque a gente precisa mesmo da participação da escola. E o jeito que a escola aborda, principalmente o desfraude, ele pode ajudar e pode atrapalhar, né? Isso aí. Isso é muito importante. E esses dias eu tive de uma criança de 9 anos, que ela está com alguns problemas urinários, e eu falei assim, mas você tem que tomar água durante a aula. Ela falou assim, não, minha professora não deixa, porque senão eu vou ter que ficar saindo para urinar. Eu falei, não, eu vou fazer um relatório. E eu fiz um relatório. Então, o pediatra, ele tem que entender que ele tem que começar a fazer relatórios para contar para a escola o que é aquela característica da criança, que a escola não é obrigada, sabe? Não, ela não Né? sabe o menino, quem que é o malandrinho que está querendo sair. Está querendo escola, sair, né? matar a aula, e quem realmente precisa, né? Então é importante essa parceria nossa, assim, do profissional de saúde, né, com a família e com a escola, né? Sim, eu peço para os pais ir na escola, quando eu iniciar um tratamento, principalmente bexiga hiperativa, conversar, dou um laudo, que não é porque a criança realmente está querendo sair da sala, é porque realmente ela precisa. E aí eu já tive vários pacientes que os professores não deixaram, aí fez xixi na roupa, aí já riram tive da também. criança, aí não queria mais voltar para a escola. Então a gente também não pode deixar chegar a esse nível, né? Porque ela começa a sofrer. Inclusive regressão. É. Eu tive uma paciente que aconteceu, um pacientinho que aconteceu isso, ele quis voltar com a fralda. Porque e o medo de acontecer isso de novo e se molhar na frente Sim. de todo mundo e sofrer bullying, né? Então ele quis voltar com a fralda. Olha a importância disso, né? E, por exemplo, hoje, como tem muitas escolas que oferecem o período integral, é uma outra coisa que eu estou tendo problema, porque aí a criança não quer nem urinar, nem evacuar fora da escola, fora de casa. Faz retenção. Faz retenção séria. Exatamente. De bexigoma, de tudo. Então, quando a família vai me contar que vai colocar uma criança no integral, tem algumas crianças que eu falo, seu filho não tem perfil para integral nesse momento de vida. É verdade, Denise. A gente tem que olhar isso quando. Agora nós estamos numa época que as pessoas estão matriculando na escola, isso tem que ser muito observado. Isso é verdade mesmo. O integral, Nossa. ele realmente. E ele complica, inclusive, o nosso tratamento. Porque, como é muito comportamental, a família não tem um controle muito sobre isso, porque está na escola. E na escola, gente, é muito aluno também, né? É difícil dar atenção exclusiva só para, né? Então, assim, olha, tem a criança, por exemplo, a criança que tem uma bexiga
de grande capacidade. Uma criança que é postergadora, que segura muito, a bexiga cresce, né? Então, à medida que a bexiga vai alargando, ela vai perdendo essa sensação de urinar. Então, ela vai precisar de cada vez mais urina, é igual na constipação, né? Ela vai Olha, é o precisar de mesmo. cada vez mais urina para ter vontade de urinar. E isso é quase que infinito, né? Então, é um comportamento que pode ser agravado a cada Vai dia. perdendo a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Então, a gente precisa fazer com que essa criança urine. Eu não vou poder falar com ela assim, olha, você não pode segurar a urina. Quando você sentir vontade, você vai ao banheiro. Só que ela só vai sentir vontade quando a bexiga já ultrapassou o limite. Então, esse comando, esse combinado não vai funcionar com essa criança. Então, eu vou precisar fazer micções programadas nela. De horário. De horário. E aí, a gente precisa de apoio para isso, né? Às vezes a gente usa de algumas estratégias. Então, por exemplo, a gente tem alguns reloginhos que a gente consegue colocar vários alarmes. Então, a criança vai com o reloginho para a escola, o alarme tocou, é porque está na hora de ir no banheiro. Mesmo sem vontade, ela tem que ir lá e urinar, né? Então, às vezes a gente consegue, mas nem sempre esse relógio é o suficiente para fazer essa criança Mas aí depende ir, da né? família, de estar incentivando a É. criança a usar o relógio, né? Aconteceu alguma coisa. Então, precisa também do apoio Vocês dos estão pais. vendo como que as coisas são mais complexas do que a gente imagina. É. Quando eu falo que as crianças, a gente está atropelando a infância, é porque muitas vezes a gente não está olhando para aquela criança do modo que precisava ser olhado. Uhum. Várias vezes já teve confusão na consulta quando eu falei assim, ou tira essa criança do integral ou não coloca, e a família, não, Denise, mas eu não quero que ela fique em casa assistindo televisão. Ok, concordo com a família, mas nesse momento eu tenho que dar prioridades. Então, a saúde dela, e principalmente em relação à questão da urina, é mais importante do que, entendeu? A gente tem que fazer escolhas, não tem jeito ali. Não tem jeito. Eu já tive E eu estou casos de- sentindo muito assim, defensiva das famílias e deixando de pensar no bem-estar da criança. Por isso que a gente está com tanto adolescente com problema emocional e adultos mais ainda, porque a gente está esquecendo de olhar para aquela criança. Porque imaginar que ela fica a maior parte do dia dela longe de casa, né? É complicado, porque você perde o controle da Você situação, perde o né? controle. Infelizmente, muitas famílias ainda precisam disso, né, gente? Porque a vida hoje também não é Sim, fácil, né? sim. Mas pelo menos no integral eu oriento. Tente levar seu filho na escola, converse com o professor, olhe, entregue seu filho, né? Pergunte como ele está na escola, pegue seu filho na hora da saída, vai almoçar com ele, tenta ver um horário de almoço Para amenizar para isso, né? amenizar essa distância muito grande, né? Porque a criança também ela se sente desamparada, vamos supor, porque às vezes chega em casa, ainda tem trabalho para levar para casa, os pais, fica o tempo todo no celular para resolver coisas que não deu tempo de resolver ao longo do dia. E aquela criança ali, como que tá, como foi o dia da criança? Quanto eu falo, não, chegou em casa, sente na mesa, vamos conversar, falar como tá o dia. Quantos problemas vocês não descobrem ali numa refeição? Nossa, Né? momento Que é de ouro. eu falo, então, assim, é a hora de qualidade. Todo mundo chegou em casa, deixa uma horinha, né? 1h30 o celular, esquece o trabalho e vai ali, foque ali. Quantos problemas já não se resolveram ali naquela mesa? Então, o contato, isso é bom porque a criança se sente que ela tem alguém para contar, que ela tem alguém para ampará-la, né? Quantos pais vão na consulta, eu pergunto como tá o xixi e o cocô daquela criança, eles não sabem ou precisam ligar para babá, ou ele precisa ligar para o hotelzinho, porque nunca parou para analisar aquilo, né? O que estava acontecendo? Né? Então, assim, como que tá, eles não sabem responder. Então, às vezes é aquilo que eu falo, é chamar mesmo junto ali a família, que a gente não consegue fazer nada sozinho, E é né? interessante que durante a avaliação, quando eu faço, né, no primeiro dia, acima de 6 anos, a gente já consegue direcionar, né, essa avaliação para a própria criança. Então, eu começo com ela, olha, você já vai conseguir me responder tudo, mas se você não conseguir, o papai e a mamãe podem ajudar e tal e tal. E muitas vezes elas sabem muito mais mesmo do que os próprios pais. Aí a mãe descobre, né? Molha sua calcinha? Como assim, né? Às vezes a mãe fala, não molha a calcinha não, a criança fala, molha. Molha.
desmente ali, porque não é nem desmentir, porque ela não sabia, né? Ela não tinha percebido, né? É. Melissa, conta onde que é o seu consultório, onde que você fica, conta para nós. Eu sou voluntária lá no ambulatório de bexiga, né, de nefrologia pediátrica do HC. E foi lá onde eu fiz toda a minha formação, né? Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tô lá até hoje, amo. É onde eu aprendo muito todos os dias. E tenho meu consultório, onde eu atendo numa clínica de pediatria, né? Juntamente com outras especialidades. E onde eu atendo todos os dias. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo né? Horizonte. Que ótimo, É, que ótimo. é. E você, Mariana, conta aí para nós aonde que você fica. Então, eu sou de Colatina, Espírito Santo, né? Eu fiz formação na Nefropediatria aqui em Belo Horizonte, né? No HC, lá com o Penido, na época, Penido e Eleonora. Então, fiz parte, né? Fiquei 2 anos também acompanhando o ambulatório de bexiga lá. Aprendi demais. Mas hoje eu sou restrita lá na minha cidade, no consultório mesmo. Eu tenho uma clínica lá na cidade, a clínica Ciame. E tô querendo levar, acabei de fazer um curso agora de disfunção miccional lá em Curitiba, tô voltando com a cabeça cheia de ideias, junto com uma fisioterapeuta de lá de Colatina mesmo que embarcou nessa causa, justamente por entender que esse problema ele precisa de uma equipe multidisciplinar, que sozinha a gente não consegue. Né? Então a abordagem é muito ampla, é muito maior do que a gente imagina. Que legal, viu? Gente, que pena que o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria que vocês deixassem um recado para as famílias aí em relação a essa questão toda de desfraude. O desfraude é um momento delicado, mas assim, tenha paciência, tá? Olhe para a criança, veja o que essa criança está dizendo ou falando, tudo é no tempo dela, né? Não precisa ter pressa, tá? Muita paciência. E caso você veja que a criança não está evoluindo como deveria, não compare a criança. Cada criança tem um desfraude no seu tempo, porque o irmão desfraudou numa idade, essa criança tem que desfraudar naquela idade do irmão, não. E a questão é o seguinte, preparar a casa para essa criança realizar o desfraude, uma boa alimentação, uma hidratação adequada, e tudo vai ocorrer da forma mais natural possível. Obrigado, viu, pela sua participação. Olha, eu acho que o que eu poderia deixar de mensagem é que estimule a criança, né? Sim. Cada uma tem seu tempo, mas o estímulo é sempre muito importante, porque também o desfraude tardio também não é interessante, né? Tem sido relacionado com algumas disfunções. Então, vamos estimular as crianças no sentido de explicar, mostrar, contar histórias, para despertar o interesse da criança para isso, né, dentro do tempo dela. E prestar muita atenção no intestino, né, Denise? Porque a constipação, ela realmente atrapalha bastante, né? Ele é um fator muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Quero vocês duas aí em próximos episódios, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Foi uma delícia. Foi ótimo o nosso papo. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um episódio. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Gostando, compartilhe com seus amigos. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar que a gente vai responder para vocês. Um grande abraço.